Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Estamos chegando aqui a mais uma edição. Eu queria lembrar você que o nosso podcast trabalha com temas, ou apresenta temas de comunicação interna, recursos humanos, liderança e cultura organizacional, inclusive é o tema de hoje. Para lembrar, se você gostou, se você gosta do nosso material, curta aqui, comente, né, mande sugestões, inclusive de novos temas e também comentários para os nossos convidados. Nossa intenção é sempre trazer esses temas, trazer reflexões, trazer provocações e dicas sobre esses temas. E eu queria, hoje a gente tem a Kátia, a gente vai conversar bastante com a Kátia, mas antes disso eu queria chamar aqui e agradecer dois apoiadores do nosso trabalho. Primeiro é a Progic. A Progic ajuda empresas a se conectarem 100% com seus colaboradores. Eles têm uma TV digital, inclusive agora com aplicativo também. Eles estão iniciando essa fase dos aplicativos de comunicação interna para os seus colaboradores. Eles atendem hoje mais de 650 empresas, né? Não só no Brasil, no mundo todo, como Michelin, Balduco, Renault. É bem interessante o trabalho da Progic. Assista esse vídeo deles aqui que vocês vão entender um pouco melhor. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic. E também hoje eu quero dar boas-vindas ao novo patrocinador nosso, que é a 3Ms Uniforme. Inclusive, dá uma olhadinha aqui. Tem uma camiseta nova, feita pela 3Ms. A Kátia vai ganhar, inclusive, também um brinde da 3Ms. Muito obrigado, 3Ms. E eles trabalham com uniformes e fazem personalização de alta resistência. Não sei se você conhece o DTF, que é o Direct to Film, que é uma técnica que eles usam para deixar a transferência, né, as marcas, né, bem personalizadas e com durabilidade. Uma maneira perfeita de reproduzir o seu logotipo, a sua marca, o seu negócio nos uniformes, inclusive para os seus colaboradores. Isso pode ser aplicado em tecidos, por exemplo, como camisas polos, camisetas, aventais, entre outros. Então, se você está pensando em reformular, em trazer os uniformes para os seus colaboradores, inclusive quando a gente fala em comunicação, como fala em brand, né? O uniforme tem uma pegada muito importante. É interessante quando a gente vê numa empresa todo mundo uniformizado, dá uma relação até um pouco mais de confiabilidade, né? Então, se você está procurando isso, procure a 3 Uniformes. Obrigado, Igor, pela parceria. Tem aqui o QR Code deles, tem um site que vocês podem ter mais informações. Muito obrigado, Progic. Muito obrigado, 3 Uniformes, pela parceria. Olá, Kátia, tudo bem? Tudo bom. Como é que você está? Tô bem, como é que você tá? Muito bem. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com a Kátia Zufo, com a Kátia Zufo. A Kátia, a gente vai falar de várias coisas, mas basicamente de cultura organizacional, que é um tema bem interessante, né? Então eu até falo, a nossa provocação é só para a gente dar um direcional, principalmente cultura para pequenas e médias empresas, né, Kátia? É isso aí. Kátia, eu sempre começo fazendo uma pergunta um pouco diferente, ao invés de falar do currículo, né, formação, aquela coisa toda. Eu queria te perguntar o seguinte: a sua filha Bárbara, hoje ela tá, né, já é uma mulher, uma adulta, mas quando ela era pequena, enfim. Se a Bárbara estivesse hoje te perguntando: mamãe, o que você entrega no final do dia? Quando você chega em casa, no seu trabalho, o que você faz? Qual é a contribuição que a Kátia faz hoje, seja para a sociedade, seja para o trabalho dela? O que você entrega hoje, Kátia? Eu acho que o principal, né, no nosso trabalho é
levar o crescimento das pessoas e potencializar o crescimento das organizações. Então, a pessoa, quando cresce, né, é entregar valor para aquela pessoa, é fazer com que ela seja o melhor dela. Perfeito. E você hoje, assim, você tem uma consultoria, a gente vai falar um pouco sobre isso, você tem uma consultoria onde você atende empresas, né, olhando as questões de cultura organizacional, recursos humanos, assim, só para entender rapidamente. A consultoria Manar, né, ela tem um foco bastante importante em pequenas e médias empresas em fase de profissionalização de processos. Legal. A gente tem um RH estratégico terceirizado. Esse é um dos produtos, né? A gente atua em várias frentes, mas assim, um dos produtos é ser o RH estratégico daquela organização. As pequenas e médias dificilmente podem contratar um diretor, um gestor e ter uma estrutura interna parruda ali, né? Que tenha conhecimento, principalmente, para implementar bons processos e boas práticas de gestão de pessoas. Então, a gente faz um diagnóstico, entende o que ela precisa e transfere o conhecimento. A gente não fica lá fazendo isso a vida inteira. Se a empresa quiser, ok. Mas o objetivo principal é transferir esse conhecimento, especialmente para a liderança, para que os líderes sejam os reais gestores de pessoas, né? Então, a gente transfere conhecimento durante um tempo de desenvolvimento desses líderes e dos times também. E aí a gente tem implementação de tudo, desde estrutura organizacional até o dia a dia ali da base da pirâmide ali, que é a folha. Deixa eu te fazer uma pergunta, falando inclusive ainda de RH. Você percebe ao longo da sua história, da sua trajetória, que as empresas, estamos aqui falando de pequenas, médias e pequenas, né? Claro que as grandes já estão num outro estágio. Sim. Mas quando você olha as pequenas e médias, elas estão olhando um pouco diferente para RH, do modo geral. RH, assim, talvez a gente tenha que fazer uma pequena divisão, né? Tem aquela coisa do RH, departamento pessoal, que é importante, que vai sempre continuar. Até outro dia eu fiz uma live aqui, que é o RH transacional. Transacional, né? Que é pagamento, benefícios, folha, ok. Que é super importante. Né? Não tem como não ter. Feito, É super importante ser bem feito, você falou bem. Mas você tem um RH, eu diria, depende, ou estratégico, ou um pouco mais comportamental, e aí olhando essas questões. Pensando nesse RH estratégico, enfim, você entende que as empresas pequenas e médias estão com um olhar mais atento? Qual que é a sua experiência nesse sentido? Estão sim. Eu tenho visto grandes mudanças. É claro que depende muito da do histórico, depende muito do momento. Cada uma tem uma visão, cada uma foca em geral em, não, eu preciso mudar a estrutura. Às vezes, quando você chega lá, você fala assim, não é a estrutura que você precisa, mas tudo bem, vamos falar sobre isso. Quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que ela tem mais oportunidades de melhoria partindo por outra frente. Então, esse trabalho, eles em geral, vêm com a demanda de que eles estão tendo problema de promover pessoas, de manter estrutura. Turnover. Essa questão estrutural, eles trazem como a dor, né? Só que fazer essa estrutura bem feita é muito importante, mas ela está atrelada a várias outras coisas que fogem do campo de visão. E aí por isso que é importante o seu diagnóstico, porque às vezes a dor é essa, mas às vezes o problema é outro, né? A causa é que precisa ser identificada, né? O sintoma a gente trata sintomaticamente. Vamos dar um remédio aqui para resolver o sintoma. Mas a gente precisa apresentar para esse cliente que ele tem uma outra causa que não é simplesmente a organização da empresa que vai funcionar. Perfeito. Ele precisa fazer algo além daquilo ou até antes daquilo. Perfeito. Mas, por um lado, eu fico feliz assim, de ver que as empresas estão olhando um pouco mais atenção para esse tipo comportamental. Ô, Kátia, falando um pouco sobre cultura organizacional, eu, como profissional de comunicação, sempre falo que a cultura, a gente precisa andar de mãos dadas, né? Comunicação e cultura. E o que é uma cultura, assim, pensando de uma maneira bem didática, né? Principalmente nessa pequena e média empresa. Quando a gente fala assim, eu tenho uma pequena empresa que não tem cultura organizacional. O que é cultura organizacional, pela sua experiência, assim, principalmente nessa pequena e média empresa? Quais são
os indicadores, enfim, como é que você entende que é a cultura de uma empresa? A empresa, em geral, ela não identifica muito bem a cultura. Ela, às vezes, não acha que tem ou até acha que não tem, né? Que é mais incisivo ainda, né? Mas a cultura, ela é inerente. Ela está lá, ela está instalada. Se você, empresário, empreendedor, não buscar aquela que você quer para realizar, para que esteja no dia a dia, as pessoas vão trazer as suas próprias culturas, as suas vivências, as suas experiências e vai ser uma colcha de retalhos. A sua cultura será uma colcha de retalhos. É muito comum em empresas a gente ter departamentos com vida própria. Perfeito. Porque cada líder traz a sua cultura para aquele pedaço e dali para baixo tudo funciona do jeito dele. E aí essa empresa vai pegar o resultado desse e somar e vai dar lá uma somatória de microempresas, né? Enquanto que se ela fizer um conjunto, né, um esforço conjunto com os líderes, esses líderes teriam uma interdependência nessa implementação de uma nova cultura e ajudarem a construir a cultura junto com esse líder, com o principal líder da organização, ele vai ter uma cultura só, com pequenas diferenças, porque elas não vão deixar de acontecer pela atitude das pessoas. A gente tem pessoas, não só líderes, mas abaixo desses líderes tem outras pessoas que têm outras culturas e que trazem isso para a empresa também. Então, a cultura da empresa é a somatória de tudo isso. Mas se eu não contiver dentro dos parâmetros que eu decido e que eu quero como empresário, eu não tenho controle sobre ela. Ela vai acontecer independente da minha vontade. Perfeito. Em alguns lados é para o bem, outras é para o mal, mas eu vou ser refém, né? Se eu não me organizar, né? Exatamente. Não, e a sua fala é muito interessante. Eu tive numa empresa esses dias e eu achei isso cada vez com muita frequência. Você vai trazendo, você falou bem, né? Eu vou trazendo pessoas do mercado e essas pessoas, elas trazem as culturas dessas outras empresas que elas vieram, né? E tem uma coisa, tem um fator interessante. Normalmente, quando eu venho contratado, eu venho porque estou dando um resultado, né? Ou, enfim, tem uma história. Então, a pessoa também acredita que aquele comportamento dela é o mais adequado. Até porque você me contratou, você me promoveu, né? E aí ele chega, como você falou, e faz todo sentido. As áreas vão criando pequenos feudos, né? Porque cada um vai do seu jeito. Então, o ponto aqui serve qualquer empresa, mas principalmente para pequena e média empresa, é como é que eu implanto, né? Como é que eu organizo isso? E qual que é a sua primeira dica, então, para esse pequeno empresário, né? Vamos pensar aqui no público que está nos acompanhando, que tem uma empresa pequena, média, ou que está num processo de transformação. Eu também tive esses dias numa outra empresa, e você tem toda a razão. O dono me perguntou isso, né? Porque ele está nesse processo de crescimento. E é engraçado, porque quando você é uma empresa pequenininha, você tem meio que o controle, né? Aí você começa a expandir. Startups tem muito disso, né? Começa a expandir muito rápido. E a sensação dele é, me perdi, né? Aquele meu jeito não é mais o meu jeito. Como é que eu faço, então, na prática, se eu sou um empresário, alguém que eu tenho essa sensibilidade para esse tema? O que eu tenho que fazer, além de te contratar, né? Mas, assim, o primeiro passo é saber o que eu quero, né? Então, o que é importante para minha empresa, o que eu busco, o que vai realmente ser um diferencial para o meu negócio. O passo seguinte é compartilhar com a liderança e com os times essa minha visão e trazê-los, né, inspirá-los a fazer parte disso. Importante. Então, pedir para que... o líder, ele compartilhar a visão dele, né? Acho que é muito importante isso, né? Então, o principal líder, é fundamental que ele compartilhe. Sem comunicação, isso não existe. Perfeito. Cultura e comunicação, na minha opinião, não existem sozinhas. Perfeito. As duas são potencializadoras uma da outra, né? Eu vejo muito que, assim, uma cultura de transparência é fundamental para que seja perene, sólida e sustentável mesmo.
se não houver transparência, e é claro que existe segredo de negócio, existem dados não compartilháveis, existem uma série de coisas, mas eu preciso decidir o que eu, como empresário, estou confortável em compartilhar, de todas as informações que eu possa compartilhar, para que as pessoas se aproximem e falem, poxa, essa pessoa está se abrindo comigo, eu vou fazer parte desse time porque ela está me dando valor, ela está mostrando que eu tenho valor, ela está abrindo a vida dela para mim. E aí, a outra pergunta, e acho que já emenda com um pouco isso, né, que é fundamental. Então, qual é o papel dos líderes, né? Então, assim, eu estou dizendo, eu como CEO, como dono da empresa, né, uma pequena, média empresa, tenho lá 4, 5 líderes, 10 líderes e tal. Porque, às vezes, esse líder, principalmente da operação, às vezes ele tem mais credibilidade do que o próprio CEO dentro da organização, né? Porque é que está na operação, é o que está ali no dia a dia, é o que entende as dores. Às vezes, naturalmente, o CEO, o dono, por N questões, ele está numa situação que tem que ser mesmo mais estratégica e tal. Então, às vezes, esse líder da operação, eu digo da operação, mas qualquer liderança, talvez é mais importante o papel dele, né? E como é que esse líder, então, ajuda nessa cultura, nesse desenvolvimento dessa cultura? São 2 pontos principais, né? O primeiro é ele acreditar na cultura que o principal líder quer implementar. Perfeito. O segundo é criar relações de confiança com o time dele, que é isso que você estava falando. Então, essa relação de confiança, ela já existe porque ele, ali com o time dele, ele faz até um pacto, né? Ele faz um acordo, né, implícito de que nós estamos juntos, né? E ele leva essas pessoas para onde ele for. Então, se ele tomar decisões erradas, essas pessoas vão tomar junto. Se ele tomar decisões certas, essas pessoas vão tomar junto. Mas, por outro lado, ele precisa também, né, sustentar isso para as demais áreas, né? Então, ele precisa compartilhar com as demais áreas e colaborativamente sustentar isso. Então, os líderes, eles têm que se entender como parte integrante de uma cultura, que era uma coisa muito comum no passado, né? Aquela cultura de atrito, né? Liderança pelo atrito. Então, cada líder vai fazer o seu departamento, e existia muito isso. E hoje todos os estudos mostram que isso não ela traz resultados, mas ela traz resultados negativos para estresse, e hoje cada vez mais a gente vê pessoas sofrendo dentro das organizações por estresse e tudo mais. Porém, quando esses líderes trabalham de forma colaborativa, os resultados são ainda melhores. É que muitas vezes o gestor, o principal líder, ele tem medo de mudar e perder o que ele tem. E, em geral, né, existe uma barriga ali, né? Sim. Que ele vai perder por um tempo até todo mundo entrar no ritmo, e depois ele vai ganhar ainda mais. É um investimento. Muito interessante. E tem outro ponto que eu tava pensando essa semana, quando eu chamei você para a gente conversar, que é assim, eu vejo muito em pequenas empresas também. Normalmente você começa, é uma pequena empresa, sempre você tem lá, normalmente, 3 ou 4 pessoas que começam com você, essa empresa vai crescendo e tal. E aí, de repente, o que eu percebo é que essas pessoas... acho que vive, inclusive, um momento difícil para esse líder, né? Porque a empresa cresceu, ao mesmo tempo que aquela pessoa que era o braço direito dele, muito bom, né, tecnicamente, mas às vezes ele não evolui também na questão de uma liderança mais, como você acabou de falar, mais proativa, mais assertiva, até com mais respeito, né? E aí eu vejo, assim, muitas empresas que ficam naquele momento. Quer dizer, eu preciso crescer, mas às vezes eu preciso, inclusive, mandar embora. Não sei se você já viu isso, né? Ou mandar embora, ou reposicionar aquele líder que até ontem era muito bom tecnicamente, mas não combina mais com essa cultura que eu quero implementar. Você percebe que isso é uma realidade? Você já viu muito disso? A gente vê isso todo dia. Literalmente todo santo dia. E acontece no trânsito também, né? Você traz uma pessoa de fora com a expectativa de que ela também tenha uma boa liderança, mas ela não tem. E ela não entrega isso. Isso é muito comum também. E você entender o que é a grande contribuição, qual é a grande contribuição daquele profissional, valorizá-lo naquilo e mantê-lo no time,
pode ser tão bom quanto dispensar um que não te agrega ou que destrói, né? Isso. Porque a gente tem o promotor de coisas que a gente faz e tem o detrator. Perfeito. Se você tiver um detrator, ele vai destruir o que você está fazendo. É identificar se você tem detratores, né? Agora, tecnicamente, hoje a gente já tem soluções para que essas pessoas cresçam dentro da organização de uma forma que a estrutura demonstre claramente que ela pode crescer sem ter liderança. Sem ter liderança. Sem ter liderança, porque a gente tem aquela ideia de que, assim, todo mundo para crescer tem que ter um cargo de gestão. Tá. E hoje, já há muitos anos, há 20 anos aí, que a gente vem atuando com a carreira Y, né? Perfeito. Que é Os especialistas. os especialistas. Então, a gente dá o valor da especialização daquela pessoa. E ela continua sendo uma excelente contribuição para o negócio, ela cresce na vertente, se especializando ainda mais, porque é aquilo que ela gosta, aquilo que ela faz melhor. Então, ela potencializa aquilo que ela já tem e, ao mesmo tempo, ela fornece tecnologia interna, né? Que, assim, o como fazemos é a nossa tecnologia. E ela está aqui dentro. E essa pessoa é a fornecedora disso. Enquanto tem outra pessoa com uma qualificação técnica não tão especializada, fazendo a gestão das pessoas e cuidando do dia a dia das pessoas, né? E essas duas pessoas, e esses dois profissionais, eles vão trabalhar em conjunto porque eles estão felizes, cada um com o seu papel, né? E hoje isso é bem possível e a gente faz, muitas vezes, a gente faz migrações de profissionais. É uma fase delicada, porque a pessoa sente que está perdendo poder, mas na hora que ela senta na cadeira e fala assim, nossa, eu não preciso mais fazer aquilo. É um mês de transição pessoal, de dor ali, dessa migração. Não, e depois ela vive feliz e cresce assim, se desenvolve, parece um foguete, voa. É muito interessante isso, né? Eu acho que, de novo, né, quando você olha para as grandes empresas, isso está um pouco mais comum, mas é legal olhar isso para as pequenas empresas. Então, não necessariamente eu preciso pegar aquele melhor garçom e se tornar o gerente, né? Uhum. Porque esse comportamento da liderança que pressupõe acompanhamento, feedback, conversas, às vezes ele não tem mesmo. Ele pode até ter algumas pessoas que imaginam que consigam melhorar esses skills e outras não, né? Mas isso não é necessariamente olhar como frustração. Então eu posso olhar para a minha empresa, pegar um grupo X de pessoas técnicos, não virar necessariamente líderes, mas virarem técnicos mesmo, né? Nessa carreira Y, como especialista. Isso é bem interessante, né? Porque isso, eu já trabalhei em grandes empresas, isso nas grandes empresas parece um pouco mais claro, né? Mais claro e mais fácil, porque você tem muita gente e você não pode ter tanto líder assim, Isso. né? Então, na empresa grande, você também consegue deslocar melhor, você não né? consegue ter muitos líderes porque você não tem budget, você não tem headcount naquela posição e aí você simplesmente não pode fazer. Você vai fazer o quê com aquela pessoa, né? Então, é uma alternativa criada na grande empresa, mas que é total. E assim, eu digo com segurança que tudo que uma grande empresa faz é possível fazer em escala menor dentro da pequena. É uma crença que existe no mercado de que o grande pode e eu não posso. Essa crença não é verdadeira. Estou fazendo um projeto agora num cliente, tem 1 ano e meio que a gente está desenvolvendo áreas, né? Então, a gente está desenvolvendo várias áreas. E nesse desenvolvimento das áreas, a gente fez migrações de pessoas para posições que tinham posição de liderança e migraram para posição de especialista. A gente não fez tudo junto, a gente fez uma de cada vez. Então, é cuidar das pessoas para que elas tenham esse acolhimento ali e percebam o valor para elas, porque é um grande valor, elas só não percebem, porque o que elas conseguem enxergar naquele momento é que eu estou perdendo poder. É só isso que elas enxergam. Todo o resto que ela está ganhando, ela não consegue visualizar. É dar esse tempo, é fazer a coisa com tranquilidade, porque o empresário, ele também tem essa paixão, esse carinho, ele está muito próximo, são 30, 40 pessoas, às vezes 20 pessoas num escritório, de um faturamento milionário, né? Eu tenho um outro cliente que ele tem um faturamento milionário. Ele é uma empresa multinacional, mas ele tem 20 funcionários.
ele gere logística internacional. Então, veja que dentro de uma empresa como essa, também com 20 pessoas, fala, gente, 20 pessoas, sim, é possível e é essencial para crescimento. Eu concordo contigo. Acho que qualquer empresa, qualquer tamanho, ela pode incorporar essas coisas das grandes, obviamente em menor escala. Mas tem um ponto que eu queria te perguntar, que eu até... Uma das conversas que eu tive recentemente, quando você fala em empresas... A gente tem que lembrar que no Brasil você tem muita empresa familiar, né? Uhum. Na verdade, a maioria das empresas são médias, pequenas, e muita empresa familiar. E até Aliás, eu tenho uns números bem interessantes sobre isso aqui. eu quero ver. Posso compartilhar. E outro dia, uma das conversas aqui, o convidado foi um negócio bem interessante. Às vezes, você tem executivos que eles tentam, inclusive, blindar a empresa do próprio dono, né? Porque, às vezes, o próprio dono, obviamente, não de propósito, mas as crenças dele, às vezes, vão contra. Você vê isso também? Às vezes, o próprio dono, né? O dono, a família, enfim, às vezes, nesse modelo todo que você está trazendo, ele acaba sendo meio que o detrator, como você colocou. Isso é verdade? Acontece mesmo? Muito, muito. Eu trabalhei numa empresa onde os 3 diretores eram 3 irmãos, a empresa foi fundada pelo pai, o pai faleceu e os 3 assumiram. E cada um tinha um papel super importante e um desses irmãos, né, tinha uma visão muito... muito rígida de gestão do negócio. E era engraçado que, assim, e eles se substituíam ali, né? Então, quando um tirava férias, os outros 2 dividiam a função dele. Uma dessas pessoas, ela costumava demitir funcionários que ela não gostava da área do outro quando o outro tirava férias. Olha o nível que pode chegar, né? Então, assim, ela não gosta daquela pessoa, ela não quer aquela pessoa na organização, só que está na área do irmão, né? Então, assim, eu não posso mexer lá, mas quando ele entrava em férias, ela achava um jeito de mandar aquela pessoa embora. Louco, né? Muito. E aí, voltando ao nosso começo da conversa, é cultura organizacional, né? Isso é cultura. E as pessoas sabem disso e, portanto, quando esta pessoa supria, ficava todo mundo com medo. Quem é que ela vai mandar embora agora? Isso que é uma cultura de medo estabelecida pelo principal diretor. Eu tenho um filho pequeno, né? Parece assim, o filho que ele procura, dependendo, vai comer doce, ele procura a mãe, ou o pai, dependendo de quem é mais flexível. Quem é mais flexível, né? Então, mais ou menos, olha que interessante. E como é que você lida com a cultura? Como é que é essa cultura dessa empresa? Então, é uma cultura de medo, né? Então, assim, foi uma empresa que eu passei por um tempo, com o objetivo de transformar isso, né? Mas quando você tem uma rigidez tão grande na principal, porque eles dividiam, não tinha um CEO, eram 3 diretores com poder igual. Então, quando você tem 1/3 do poder nesse nível de medo, assim, de imposição de medo, é muito difícil você cuidar dessa cultura, né? Então, é uma empresa que infelizmente, né, não dá para você perpetuar, né? Então, agora tem outro ponto que eu pensei aqui agora, né, na sua fala. A gente fala muito da cultura de dentro para fora, tudo que você está falando. Mas também você tem os impactos de fora para dentro, né? Você tem impactos, por exemplo, de ISOs, né, de questões de indicações de qualidade, regulamentações ambientais, produção, a gente viveu essa história de ISO. Você tem a questão hoje cada vez mais de LGPD, informações de funcionários. Você tem uma questão da sociedade hoje estar mais atenta a temas que antigamente, infelizmente, não estava atento, como essa questão, por exemplo, saúde mental, a questão do etarismo, enfim, LGBT, todas essas questões. Também tem um outro lado, né, quer dizer, eu, enquanto empresário, obviamente que eu tenho as minhas crenças, é minha empresa, preciso tomar conta, mas na hora que principalmente quando eu vou crescendo, eu preciso olhar outras questões que, inclusive, não necessariamente estavam na minha pauta, né? Não só não estavam na sua pauta, mas fazem parte das suas crenças, assim, você não acredita naquilo, você não gosta daquilo, você não quer aquilo. Então, abrir mão de algumas dessas crenças e desse estilo, enfim, né, que cada pessoa tem, é muito difícil.
É muito difícil, né? A gente sabe que, e em geral, né, a gente vem de uma cultura onde aqui eu mando, eu sou o dono, sou eu que mando, Isso. portanto, é assim que funciona, né? E hoje o mercado já não aceita mais isso, as pessoas já não aceitam ficar numa organização com essa cultura, e em geral, ou você isola, né, ou eles entre si, né, esses três, citando esse exemplo, né, esses 3 irmãos, eles vão isolar essa gestão, eles vão tomar alguma ação para neutralizar e conseguir avançar. E, em geral, né, o que eu tenho visto acontecer é que eles vão para o conselho e colocam profissionais de mercado que estejam mais prontos para fazer isso acontecer, porque aí eles não estão vivendo aquela situação no dia a dia. Eles saem de cena e vão para esse conselho e são excelentes como estrategistas e tudo mais, porém eles dão lugar a profissionais que conseguem trabalhar com este novo cenário e fazer a sua empresa crescer. É verdade, já vi muitos casos, né? Aí eles entendem isso e colocam um CEO, colocam um diretor ali que toca essa operação, mas mesmo assim deve ser muito difícil, né? Porque ele sofre menos, mas ele sofre. Sofre, né? Porque, de novo, né? Você trouxe bem, né? Eles têm as crenças dele. Agora, tem um ponto importante, eu sempre comento, né? Quando a empresa está indo bem, quando o mercado está indo bem, quando o segmento dela está indo bem, menos pior, porque você vai tocando. Agora, você percebe isso na prática quando, eventualmente, der uma queda, né? Uhum. Eu acho que isso é importante eles entenderem, né? Os pequenos empresários. Cultura organizacional, essa questão não é só porque é bonito, né? Porque dá porque vai te sustentar. Porque vai te sustentar. Ouvir as pessoas, né? Ter líderes mais preparados, vai sustentar. Quando está no mercado, e a gente tem isso também, né? Você vê vários clientes. Quando você vai conversar com o cliente e ele está no mercado em ascensão, ele consegue lidar menos com isso. Tá tudo bem, Fábio. Não, deixa lá. Não preciso. E é bem a realidade que a gente encontra mesmo, né? A empresa nos procura, na maioria das vezes, quando ela está sofrendo por alguma dessas ações que ela tomou no passado, né? Porque a cultura dela não potencializa o crescimento. Quando ela quer crescer e não consegue, ou quando ela está perdendo o mercado, o que é pior, né? Mas assim, quando ela quer crescer e não consegue, ela também tem essa busca, porque se ela tem realmente vontade de crescer, ela busca. Tem reações, tem resistência, tem tudo isso que a gente sabe também, mas quando ela começa a ver resultado, é o resultado que determina, né? Quando ela começa a receber pequenos resultados, por isso que que eu digo que assim, a gente faz esse trabalho de uma forma sutil, né? Que é para que aquele líder perceba o valor para ele. E aí ele consiga transmitir o que é o valor dele para os demais. A gente começa nessa sensibilização do líder para que ele sensibilize os outros líderes e faça parte dessa construção. E traga esse time para fazer parte da construção. Porque nesse cenário da empresa familiar, mais antiga, mais tradicional, ele não traz ninguém. Ele toma decisão e comunica. Essa comunicação também nem sempre é a melhor possível. Então, ele fala assim, vem cá, você vai fazer isso agora. Mudou, não é mais. Aquela pessoa que estava toda condicionada a fazer uma coisa tem que mudar a vida dela para dar conta daquilo. Então, trazer para participar, entender que isso vai fazer a vida dele mais fácil, e fica muito mais fácil, muito mais fácil. Ele não tem que impor, ele não tem que brigar, ele não tem que cobrar, porque eles fizeram juntos, né? Então, quando a pessoa faz junto, tudo muda, né? Fica mais leve. Toda a situação, toda a empresa fica mais leve. O clima fica mais leve. Não, eu não tenho dúvida disso, né? Mas como você até falou no começo, né? Você tem um tempo aí até, você falou de um mês, né? De lidar com essas dores, com esses lutos, né? Tem um caso bem interessante de um empresário que eu fazia um trabalho na empresa dele, empresa bem grande, só como exemplo, o funcionário, você tem, por exemplo, um empréstimo consignado, né? Uhum. O empréstimo consignado era dele. Ele dava o dinheiro dele.
A gente tinha eu trabalhei numa empresa A pessoa que a gente fazia isso buscava assistência social e dizia, fulano, eu tô com problema, não sei o quê. A assistência social fazia lá, o presidente, e quase sempre ele autorizava, e era o dinheiro dele. E aí o pessoal falou, não faz sentido, né? Você tem hoje as instituições, né, os empréstimos consignados. Mas eu confesso que, eu me lembro até como processo de comunicação, a gente fez uma campanha, e uma vez eu conversando com ele, eu vi que ele não estava tão satisfeito com essa ideia, porque ele queria ter esse processo, né? Que é isso só da cultura organizacional. E uma vez ele falou comigo, Fábio, tudo bem, eu aceito. Mas se o empregado vier aqui pedir ainda para mim, eu ainda consigo dar alguma coisa, né? Impressionante, né? Que é um pouco dessa questão paternalista, às vezes, né? Do controle. Por trás disso tem uma coisa assim, eu sou legal, né? Conte comigo, né? E, de novo, eu acho que quando as empresas estão num momento bacana, isso funciona melhor. Mas em crise, como é que eu fico pensando, né? Como é que eu te demito, ou eu faço um processo de avaliação, ou mesmo te dou uma correção de alguma coisa que você não está trabalhando bem, se essa relação é uma relação muito paternalista, né? É difícil, não é? É difícil e muitas vezes é prejudicial para o crescimento da pessoa, né? Então, é como um filho mesmo. Você falou paternalista e é paternalista mesmo. Quando a gente protege demais, a gente está atrapalhando e não ajudando. Né? O filho super protegido, ele não está pronto para viver a vida fora de casa. E a gente está cortando um pedacinho ali do sucesso dele. A gente está tirando o sucesso dele. Né? Então, é a mesma coisa. Sim. Eu estou ajudando aquela pessoa, ela vai precisar daquele dinheiro naquele momento, eu estou ajudando, aí ela vai precisar de novo, aí ela vai precisar de novo. Ela não vai criar soluções para mudar aquilo na vida dela. Enquanto você tá aleijando, né, a pessoa. Você não está dando subsídios para que ela faça melhor. Então, eu vou te emprestar agora, a empresa vai te emprestar agora, porém, você vai fazer um plano de não sei o que lá. O que foi que causou isso? Então, eu quero te ajudar com o plano, que é a educação financeira. Isso. Né? Então, assim, a gente coloca muitas vezes na empresa programas de educação financeira que mudam o clima dentro da organização, porque as pessoas estão sofrendo, estão ficando sem saúde por causa de problemas financeiros. E a gente não sabe disso. Né? A gente não chega até o líder isso, né? Não necessariamente. Né? Mas quando você coloca um programa, ao invés de você dar o dinheiro para ele, que é o aleijar, né? É deixá-lo dependente daquilo, você mudou a vida dele. Né? Então, é tratar a causa e não o sintoma. Eu acho isso, o seu exemplo é bem interessante, inclusive no ponto de vista do colaborador, porque também quando eu fico criando esse processo, eu não me evoluo, né? Eu não cresço, né? Porque, assim, de novo, eu tenho aqui uma empresa que é paternalista, que faz as coisas, quer dizer, então... É fácil. E aí, uma coisa que você deve ter visto muito... Eu sempre comento, quando você falou, é verdade, a gente normalmente é chamado, comunicação interna também, como você, é chamado nos momentos de crise, no momento que a coisa não está indo bem, para a gente melhorar. E uma frase que eu sempre digo assim, essa empresa mudou, essa empresa era assim, agora é assado, não era mais como era antes. Né? Esse processo dessa transformação, talvez esse profissionalismo, dói, né? E aí você começa a quebrar essas questões. Eu acho muito interessante. Todas as empresas sempre assim. Nossa, ele não fala mais, né, bom dia. Bom dia. Ele não está mais na reunião com a gente, né? Olha o carro que ele está chegando agora. Engraçado. Então você vê, mas de novo, a gente é profissional. A gente está vendendo um serviço. Todo mundo vende um serviço. Quando essa relação não é profissional, isso se mistura, né? Eu acho que assim, a gente pode ser humano, a gente pode ser próximo e ser profissional junto. É uma linha que a gente tem que ter em mente, que ela é tênue e vai migrar de uma para outra. Mas você pode ser humano, pode ajudar, pode fazer um monte de coisas, porém, mantendo um padrão, mantendo um profissionalismo, mantendo um caminho ali que demonstre essa divisão. Né? Não deixar totalmente fluida, né? Isso. Não misturar. E também acho o seguinte, Kátia, se você concorda, eu acho que não precisa ser 8 ou 80. Você não precisa ser aquele, como você falou no início, que eu acho que ainda tem muito, né? Aquele líder duro, que dá bronca, que não se envolve. Tem muito disso. Eu não quero me envolver, né? Trabalho é uma coisa, a vida é outra. Eu acho que não precisa ser assim, mas também não pode se perder
relacionamentos, nessas amizades, e aí se perde. Não sei se você concorda. Você consegue ser, sim, um líder justo, como você colocou, honesto, transparente, humano quando precisa ser humano, assertivo quando precisa ser assertivo, né? Não tem nenhum problema de você chegar para sua filha e dar uma bronca quando você tem informações, quando você está sendo clara, né? Do que só dar bronca, né? Então, eu acho que não precisa ser 880, você concorda? Eu acho que eu acredito, né, no caminho do meio. Todo extremo, ele, em algum momento, ele vai prejudicar. Sempre, né? Essa é a minha visão de vida. Sim. Né? Eu não sou extremista, eu sempre olho os dois lados. Essa é uma coisa que às vezes demora na tomada de decisão, mas eu nunca tomo uma decisão sem entender a história dos dois lados. É o caminho do meio que te faz tomar a melhor decisão. É olhar as duas pontas, é saber o assertivo e você falou humano e assertivo, assim, você pode ser humano e assertivo Sim. junto no mesmo tempo, no mesmo momento, na mesma fala, né? Então, ser assertivo de uma forma humanizada é o melhor caminho. Esse é o caminho do meio, né? Você falar o que tem que ser dito, porque as pessoas precisam ouvir para crescer, para se desenvolver. Quando você não fala, você está alejando a pessoa. É a questão do dinheiro, é a mesma coisa. Você está fazendo por ela. Não, daqui que eu faço, que eu já sei fazer. Você não está fazendo com que ela se desenvolva. Você está fazendo por ela, se sobrecarregando e não está ajudando. Né? Então, e isso também é muito comum. Por dois motivos. Pela facilidade, pela agilidade, é difícil ensinar. Né? Sim. E dá mais tempo, toma dá mais tempo, trabalho, né? dá mais trabalho. E outra que sim, você quer... Não, pode deixar que eu faço, né? Tem sempre um desses dois motivos. Ou você quer privilegiar a pessoa, né? Não quer dar, né? Não se sentir, assim, ostensivo, coisa do tipo, mas também tem aquela assim, é mais fácil, gente, deixa eu fazer, vai. Então, ser líder tem suas dores, mas tem as suas recompensas. Ver o crescimento daqueles profissionais que você formou e ver que se tornaram profissionais que hoje estão acima de você, que são feras aí no mercado, dão um prazer, um orgulho enorme. É isso aí. É enorme ver as pessoas que você ajudou a formar brilhando. Perfeito. Adoro esse comentário seu, porque é exatamente isso. A diferença da liderança não é aquela liderança que faz, mas que inspira, que trabalha, que motiva, que treina o outro a isso, né? Muito bom. Você falou, eu queria te perguntar, você falou que você tem dados... Alguns números, né, das pequenas e médias, né? Eu tenho... são dados, assim, que há uns 20 anos eles se mantêm. Eles não estão mudando muito, mas eles são bem realistas. 90% das empresas no mundo e no Brasil, né, esses dados são iguais, esse aí dá exatamente igual, 90% das empresas mantêm, são pequenas e médias. Então, você tem 10% de grandes empresas no mundo inteiro, que no mundo movem 70% da geração de empregos. No Brasil, 80%, né? No Brasil é ainda mais, né? A geração de emprego é maior. E como participação no PIB, é o inverso, né? É 55% fora e aqui fica em torno de 30%. Então, 80% da empregabilidade está gerando 30% do PIB. Né? E no mundo 70% contra 55%. Está bem mais próximo ali, né? Sim. Geração de PIB e de emprego, elas estão mais próximas. É uma evolução que a gente tem que ter. Eu acho que ser 80% é muito legal, né? Mas a gente precisa gerar mais PIB nessas empresas. Essas empresas crescendo, elas vão gerar um PIB ainda maior para o Brasil. Né? É o potencial de crescimento do Brasil na mão do pequeno e médio. Eu vejo esses números como, assim, super promissores. A gente tem muita coisa, tem tecnologia, a gente tem boa formação, né? O Brasil tem tudo isso. E a gente tem pessoas que estão dispostas a fazer. Tem as startups, você tem várias frentes de ação aí de pequenas e médias, onde a gente consegue
fortalecer cultura e crescimento e transformar isso num grande negócio, porque toda empresa grande nasceu pequena. Super. Toda empresa cresceu e toda pequena empresa pode crescer também. Não, perfeito, seus dados. Eu acho que tem a história do copo cheio e vazio, né? O cheio é 80%, né? Olha que interessante, né? Talvez o vazio é exatamente como você falou, precisa gerar mais PIB, né? Em contrapartida, desafiador isso que você está trazendo, porque acho que fazer mais ou menos uma correlação que você disse da história da carreira Y. Hoje, por exemplo, alguns anos atrás, você tinha as montadoras, as grandes empresas, né? Gerando. Hoje você tem startups, talvez até um exemplo que você comentou agora, que tem 50 funcionários, 20 funcionários e gerando milhões. Milhões. Né? Não é mais aquela grande montadora que tinha 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, né, trabalhando. Não que não tenha mais... Mas eu vejo uma oportunidade nisso também. Não, sim, porque o pequeno, ele pode ter mais pessoas por menos tempo, que é a tal de trabalhar 4 dias por semana. Então, eu vejo que assim, a gente pode trabalhar com vários cenários dentro do mesmo ambiente, né? Eu posso ter empresas que vão ter 6 horas de trabalho por dia, empregar o dobro de pessoas, de 50 vai para 100, e posso ter empresas que eu vou ter gente trabalhando das 8 às 5 todos os dias, porque é uma questão de resultado, indústria não tem como fazer remoto, né? Então, cada mercado tem o seu valor e pode contribuir para a empregabilidade de formas diferentes. Eu vejo que a empregabilidade tem que ser um dos principais motores para todo empresário. E eu digo assim, às vezes quando a gente vai para uma reunião, né, eu falo, a gente tem que dizer para as pessoas que a carreira é delas. O empresário faz assim, como a carreira é dela? Ela tem que ficar aqui a vida inteira, ela tem que fazer a carreira aqui dentro. Eu falo, sim, mas ainda assim a carreira é dela. Ela tem que investir nela para trazer para cá. Ela tem que ser melhor para a sua empresa. E se um dia ela sentir que a sua empresa não está valorizando isso, ela vai para o mercado. Isso. E você tem que ser melhor que o mercado para ela querer ficar com você. Não botar cerca, né? Inspirar. Aquelas coisas do passado. Eu vou treinar ele para quê? Se eu treinar ele, ele vai embora amanhã. É isso, né? Mas é interessante porque você falou um ponto que eu acho fundamental, né? Quando você diz que 80% das empresas são pequenas e médias, também tem um outro olhar que é o seguinte, eu como funcionário, principalmente para quem está chegando no mercado agora, eu não preciso mais olhar para essas grandes empresas como... Aquele sonho já não existe mais. Mas eu posso me encontrar nessas pequenas empresas e também aqui, até fugindo um pouco e tal, e talvez tenha isso mesmo, eu posso ter 3 profissões, a gente fala muito sobre isso, 3 profissões, atuações diferentes, né? Sai daquele modelo tradicional de ir para a faculdade, se formar, trabalhar 20 anos na mesma empresa, cada vez isso já diminuiu bastante, mas eu acho que as opções estão aí. Eu como um profissional posso olhar um mercado diferente, isso é bem interessante. E os pequenos empresários, né, como você falou bem, eles precisam ser atrativos, né? E aí entra a cultura organizacional, né? Atratividade... O grande precisa ser atrativo o tempo inteiro. Ele faz essas ações, enche de benefícios, ele procura atrair e reter, né? Dando coisas, isso. Né? Agora, a experiência vale mais que isso. Vou dar o exemplo familiar. O que vale mais? Você dar um presente para o teu filho ou brincar meia hora com ele? Brincar, né? É a mesma coisa. Eu posso ser interessante, eu não preciso gastar tanto para ser interessante, né? Eu posso ser uma empresa onde as pessoas queiram estar, porque elas têm respeito, qualidade de vida, entrega, cobrança, são valorizadas por aquilo que entregam, meritocracia, que é uma palavra que hoje tem algumas... o mercado coloca como até negativa, mas eu acho que... existe um pedacinho ali no início que eu vou ver aquela pessoa que tem a melhor formação, a melhor isso, melhor aquilo, e vou trazer para cá. Eu posso trazer pessoas com formação menor, isso eu posso fazer. Agora, depois que ela entrou dentro da empresa, todo mundo está no mesmo barco e eu tenho que mostrar que eu recompenso o mérito de quem está buscando e não... o esforço só, necessariamente. E tem outra coisa importante, né? Eu não sei se existe essa pesquisa, mas eu tenho uma parte da minha família que tem pessoas que em pequenas empresas.
tem muita gente, muitos funcionários que estão lá há muito tempo. E é isso que você está falando. Não é porque... Até porque essas pequenas empresas não conseguem dar, como as grandes, um monte de benefício, um monte disso, um monte daquilo. Eles estão lá pelo clima, eles estão lá por um propósito. Eles estão lá porque se conectaram com isso, né? Exato. Então, assim, claro que aí tem até aquela... Às vezes enfim, aquele conceito. Você quer trabalhar numa grande empresa e ser mais uma grande empresa, ou você quer trabalhar numa empresa menor e ser uma pessoa até mais... Não sei se mais importante, mas enfim. Mas eu vejo muito isso. Você tocou um ponto muito interessante. Valor, que tenha valor. Talvez a pequena empresa me dá oportunidades da minha figura, do meu profissionalismo, eu significar mais para ela. E, de novo, eu vejo muito isso. Pequenas empresas, tem gente, talvez até proporcionalmente, talvez se a gente fizer uma pesquisa... de muito mais valor que as grandes. E proporcionalmente, talvez as pequenas empresas retêm mais do que as grandes empresas. Sim. Mas não é pelo salário, né? Normalmente não é tanto pelo salário, não é pelos benefícios, como você falou, é verdade, o pequeno empresário não consegue dar tantos benefícios assim, mas é porque tem valor, ele sente um propósito, ele sente parte daquilo, não é isso? É bem isso, é bem isso. Por isso que a gente reforça especialmente, né, que a cultura é a base para o crescimento das pequenas e médias empresas. É isso que faz com que elas gerem mais valor. E elas agindo proativamente para estabelecer uma cultura que seja de colaboração, que seja de crescimento. Isso. Porque a cultura de crescimento, ela está no mindset das pessoas, né? A pessoa que não tem essa visão de que eu preciso ser melhor, que eu mesmo fui ontem, ela não cresce. E isso, a empresa tem que martelar. Não, você estava muito bem ontem, hoje você está sofrendo aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos te tirar do sofrimento, mas você tem que continuar crescendo. O que aconteceu? Né? O crescimento tem que ser enraizado. Né? Eu quero crescer, eu quero ser melhor do que eu mesmo. Não é a competição com o mundo, é a competição comigo. Eu tenho que ser melhor que eu. Não, fantástico, assim, você traz questões muito importantes, muito reflexivas para o pequeno, para o médio empresário, e acho que tudo isso que você está trazendo mostra a importância da cultura organizacional, né? A gente trouxe aqui alguns elementos, muito legal. Eu queria só te falar uma coisa, que eu tenho um quadro chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre essa tal comunicação interna. É muito engraçado, porque tem um capítulo que eu falo nesse livro que eu lancei o ano passado, que é exatamente isso que você falou, né? Cultura organizacional precisa andar de mãos dadas com comunicação interna. Você até disse isso no início, a gente nem combinou, mas você disse, né? Que a comunicação potencializa essa cultura, né? Os comportamentos, aqui onde a gente quer chegar, né? E também a cultura, e por outro lado, eu sempre vejo isso, né? Se eu não entender qual é a cultura daquela empresa, uma ação de comunicação não necessariamente vai funcionar na outra, né? Então, é só para contribuir com a sua fala, e para quem trabalha com comunicação interna, e aqui uma dica para você é olhar a cultura da sua empresa, né? Olhar as características dela. E não é certo ou errado, mas tem características, tem comportamentos, tem líderes que são mais protagonistas, tem líderes que são mais low visibility. Eu tenho um presidente que não quer aparecer. Então isso é importante entender como comunicação interna. Não adianta eu trazer uma série de eventos, fazer um monte de coisas, se ele, enquanto presidente, por N fatores, não quer aparecer. Então é importante, como comunicação interna, eu entender a cultura daquela empresa. Se é uma cultura muito hierarquizada, se é uma cultura onde as pessoas... É muito papel para assinar. Então, tudo isso ajuda na minha comunicação, né? Então, aqui a minha dica em relação ao livro. E também queria dizer, tem um livro aqui que a gente recebeu, que a gente vai sortear depois também, que é... Otimizando Relações. Otimizando Relações, que a Kátia, inclusive, tem um capítulo dela aqui. Vou até que falar rapidamente, né, Kátia? Que é O Novo Sentido do Trabalho. Olha que interessante. Desafios da liderança na migração para uma cultura ágil. Kátia Azulfo. Então a gente vai sortear. Se você quiser falar, o que você fala basicamente nesse seu capítulo? Basicamente é o seguinte, a agilidade é um potencializador de resultados, né? Então a agilidade surgiu em tecnologia
mas ela se presta a qualquer área da empresa. E a gente implementa processos ágeis, tanto nos processos das organizações mesmos, em áreas diferentes, mas no RH principalmente, né? Então, na gestão de pessoas, a agilidade na gestão de pessoas. E ele fala um pouquinho, né, da evolução do mundo industrial, né, da era industrial. Legal. A gente fala um pouquinho de como era o pensamento, comando e controle e tudo Tem mais. muito a ver com a nossa conversa. Tem tudo a ver com o que a gente falou, que é essa evolução, né, até a gente chegar onde nós estamos. Hoje, nós temos um mundo ágil e se não agirmos em acordo com essa agilidade, a gente fica para trás. Isso é fato. Nós precisamos acompanhar e existem formas da gente adaptar, de novo, da grande empresa para pequeno, da tecnologia para as outras áreas, para usar o melhor daquilo para essas nossas demandas, né? Eu começo muitas fases de diagnóstico falando com os times sobre agilidade. Como é que a gente torna o nosso dia mais produtivo, né, de uma forma mais simples, simplificar os processos, né? Eu sou uma pessoa muito processual, né? Então, a simplificação de processos, ela oxigena, né? Ajuda a empresa a gerar valor com menos esforço. Muito bom. Então, aqui é o livro que a Kátia participou, tem um capítulo dela, depois a gente vai fazer aqui um sorteio para as pessoas que estiverem assistindo aqui o nosso programa. Kátia, eu queria te agradecer pelo tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Temos aqui um brinde para você, olha que bacana. Você não ia vir aqui e não receber nada. Queria te agradecer pela... minha camiseta. A sua camiseta também, tá vendo? Você também tem uma camiseta, né? Que legal. Comunicação Interna Sem Fronteiras. Não, gente, e só para finalizar, Kátia, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, a sua empresa... Quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, conta aqui pra gente. Depois a gente vai anotar aqui no texto, mas só para saber como é que as pessoas te encontram. Basicamente no LinkedIn, né? A minha força é maior no LinkedIn. Kátia Zufo. Kátia Zufo, com 2 Fs. E eu tenho... e a Manar Capital Humano, que é manarrh.com.br. Manar RH com 2 R's mesmo. É manarrh.com.br, que é o site da empresa. Perfeito. E tem o LinkedIn também da Manar. E o meu, que é o Kátia Zufo, no LinkedIn. Tá fácil lá. Muito bom. Muito obrigado pela sua atenção novamente. Muito obrigado pelo seu tempo. Né? Espero que as pessoas tenham gostado da nossa conversa. E queria dizer novamente, né, obrigado a Progic pela parceria, obrigado a 3 Uniformes também pela nova parceria agora, de novo aqui com a camiseta feita por eles aqui, bem bacana. E dizer para você que acompanha, você que está vendo essa nossa entrevista, que escreva aqui, que compartilhe, que mande para os seus colegas, que traga novas sugestões. Esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, sempre trazendo temas de comunicação, liderança e, como hoje, por exemplo, cultura organizacional. Um abraço para vocês, uma boa semana.